E isso tem uma consequência para as contas públicas, óbvias, mas tem uma consequência política. Por isso, quem vai chegar com a gente é a Larissa Rodrigues, que traz informação também de como esse número foi uma surpresa boa até mesmo no Palácio do Planalto, não é, Larissa? E isso significa o quê? É mais fôlego para o governo poder manter o seu plano de investimentos. Também ajuda aquele que a gente estava ouvindo falar, que segue falando aqui no Ministério da Fazenda em São Paulo, no escritório do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo, do nosso lado aqui na Avenida Paulista, o ministro Fernando Haddad, de perseguir a agenda que ele tem ainda de aprovação no Congresso Nacional. Mas quem vai destrinchar para a gente as consequências políticas desse anúncio de hoje, por que ele é tão importante, por que ele não vai só fazer preço no mercado, mas vai fazer votação no plenário, é a Larissa Rodrigues. Bem-vinda ao Brasil Meio-Dia. Boa tarde, Lari. Tudo bem, Yuri, Naka? Bom dia não, boa tarde já, né? Boa tarde para todo mundo. Eu estava escutando vocês diferenciarem contingenciamento de bloqueio. Eu queria dizer que eu fiquei a manhã toda hoje tentando entender essa diferença, porque nos outros governos a gente sempre usou como sinônimo, né? Mas depois dessa história de meta fiscal, agora o próprio Ministério da Fazenda tenta fazer esse diferenciamento. Inclusive, um beijo para minha irmã Lorena Rodrigues, que me ajudou a entender isso. Mas vamos lá, na questão política. Eu fui falar no Ministério da Fazenda para ver como que eles estão entendendo tudo isso, todo esse bloqueio menor do que esperado. Até a semana passada, o que a gente escutava de fontes do Palácio do Planalto é que era uma expectativa mínima de bloquear 5 bilhões. Agora parte para um bloqueio de não chegando nem a 3 bilhões. Já é uma boa sinalização. Inclusive, o que eu ouvi é que seria uma espécie agora de sinalização de que o Ministério da Fazenda está fazendo o seu freio de arrumação e que está sinalizando para o mercado que está cuidando das contas. Paralelamente a isso, lá no Congresso Nacional, o que eu escutei? Que isso dá força para essa política econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que desde o ano passado está tentando, né, aumentar a arrecadação. Ontem a gente teve a divulgação do aumento dessa arrecadação e que com isso, inclusive, foi possível, né, Naka, esse bloqueio nas contas públicas um pouquinho menor e que essa arrecadação maior foi graças a muitas medidas encabeçadas e na luta ali na unha pelo ministro da Fazenda. Vou citar aqui a questão dos fundos dos super ricos, aquela questão também dos estados, né, que teve lá da subvenção, esse projeto meio complicado, mas que nada mais é do que a mudança de um entendimento de repasse de pagamento dos estados. Me pontuaram ainda que dá força para que Haddad agora chegue com um discurso no Congresso Nacional de que, olha, tá vendo? Tô fazendo o meu dever de casa, mas eu preciso da ajuda de vocês. E eu preciso, por exemplo, que vocês me deem uma colher de chá na questão do PES, que é aquele programa de ajuda ao setor de eventos criado na pandemia e que a Haddad agora está tentando reformular, mas tem tido dificuldade com o Congresso Nacional. E sem contar a questão da desoneração da folha de pagamento, que virou toda essa novela. Para encerrar, é importante dizer que a Haddad também quer ajuda do Palácio do Planalto com essa política econômica. E ontem a gente trouxe aqui, Yuri, lembra? Aqui no Brasil Meio-Dia, em primeira mão, aquela movimentação do próprio ministro ali, responsável pela articulação com o Congresso, o Padilha, de pedir a ajuda da bancada evangélica nas pautas econômicas. É isso, vai tentar alavancar essa negociação com o Congresso Nacional, mas vai ter que ser mais um ano ali na unha, foi isso que me falaram pessoas do Ministério da Fazenda. E um dos argumentos políticos que o governo tem em toda essa negociação que a Larissa Rodrigues estava também trazendo nessa articulação é justamente dizer, olha, estamos no caminho com as contas, a gente está conseguindo preservar os investimentos públicos que não são só aqueles que o governo, que o executivo quer fazer, também são aquelas emendas que os congressistas indicam no orçamento federal, pelos mais diversos mecanismos. As individuais, que são obrigatórias, as de bancada, as de comissão, que foram bloqueadas na discussão no veto do orçamento, enfim, tem vários caminhos para se colocar. Agora, Naka, a gente começou ali o nosso jornal aqui com o ministro da Fazenda comentando muito aquela decisão de ontem do Supremo, e ele usou um termo que aí eu quero repercutir com vocês dois, de que é preciso um pacto nacional, como se houvesse um pacto nacional que extrapola o governo, que extrapola a relação governo-Congresso e que também envolve o Supremo Tribunal Federal. E nesse aspecto, de fato, Naka, várias decisões do Judiciário, do ponto de vista fiscal, ajudaram, foram importantes para arrumar a casa das contas públicas
no governo. Sim, diferentemente do que a gente viu no governo passado, a relação mais próxima e numa tentativa de ser uma relação construtiva e entre o executivo, conflituosa, exatamente, né? não conflituosa, gerou frutos. Ontem foi o maior deles, quando o Supremo decide que não há possibilidade de aposentados alterarem o cálculo do benefício da Previdência. Isso tira do radar do governo a possibilidade de ter um gasto extra de até 480 bilhões, com B de Brasil, de reais ao longo dos próximos anos. Isso mostra que, de fato, o Supremo, no entendimento jurídico, está mais sensível ao impacto econômico. Não é a primeira vez que o Supremo tem essa sensibilidade econômica. Eu lembro que no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando o Brasil passava por também um momento de reformas estruturais, havia também uma percepção do papel do Supremo que não poderia ter ali algo em descompasso com o esforço fiscal feito na época. Então, acho que sim, neste aspecto, nesta frente, o governo foi bem sucedido ao conseguir sensibilizar os ministros do Supremo com relação ao impacto fiscal das medidas. Pois é, se no governo passado 1 trilhão era a referência numérica de valores ali para riscos fiscais ou para oportunidades de aumento de receita, né? Esse meio trilhão ali é um meio meteoro que o governo tirou do radar.